Romanos capítulo 8, versículo 38. Ali diz o seguinte: pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o amor de Deus está em Cristo Jesus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E eu tenho dito nos últimos 2 cultos, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus faz e tudo o que Deus vai fazer é para que a gente esteja perto dEle. Essa palavra ela fala bastante sobre isso, né? Nada vai nos separar do amor de Deus. Mesmo que a gente queira estar longe, Ele não está longe, Ele está perto. E Ele faz de tudo. Às vezes a gente que não enxerga, mas Ele faz de tudo para estar perto da gente. Até mesmo nos trazer aqui nesse domingo calorento. Ele faz de tudo. Tá certo? Mas a palavra que eu tenho para trazer não é essa é só para lembrar do início. Tudo que Ele faz é para a gente esteja perto dEle. E estando na igreja, também é uma das razões de nós estarmos perto dEle. E eu te incentivo para abrir novamente ali um pouquinho antes, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 5. Nós vamos falar um pouco mais sobre o que a Francine disse ali. Interessante que a Francine falou bastante sobre sementes. E Deus tem me falado sobre essa palavra aqui já há um bom tempo. Uma palavra também bastante conhecida. Fala do semeador que saiu para semear. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 5. Vamos colocar nossas leituras ali, pode ser? Porque, na verdade, vai ficar só ali no livro de Lucas agora. Diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Amém, queridos? Muito bem. Tem algumas coisas aqui que é muito importante a gente entender. Essa talvez seja uma das parábolas mais conhecidas do Senhor Jesus. E quando ele estava numa multidão assim, a Bíblia conta um pouquinho antes que ele estava passando, caminhando, ele fazia muito isso. No início, ele ia atrás das pessoas, tá certo? Bem no início ali, depois que ele saiu do deserto, ele foi para comissionar os seus 12 discípulos. Tá? Na verdade, ele escolheu 70, dos 70 ele escolheu 12. E depois disso, o que acontecia? Onde ele passava, ele não precisava nem fazer força mais. Aonde ele passava, as pessoas iam atrás dele. Iam. Aí vinham todo tipo de gente, né? E a gente que queria ouvir dele, e a gente que tinha curiosidade, e tinha gente também que até queria alguma coisa para pegar e acusar ele depois lá para frente. Tinha muita gente com inveja. Geralmente pessoas que são muito seguidas, também, além de ter pessoas com uma legião, muitas vezes, de pessoas que o seguem, também tem algumas pessoas que vão seguir ele para acusar, para derrubar. Que coisa louca isso, né? Tem muito disso no mundo, infelizmente, né? Pessoas que se sobressaem, às vezes tem pessoas que começam a olhar, aquele ali está se sobressaindo demais. Vai precisar levar umas facadas aí. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas vamos prosseguir aqui, não vamos partir para a parte política. Jesus aqui, nesses períodos onde ele estava sendo bastante procurado
e também conhecendo o coração das pessoas que procuravam ele, ele começou a ensinar de uma maneira um pouco figurada. Como que essas maneiras figuradas a Bíblia chama? De parábolas. Tá? Se a gente for dar uma olhadinha antes, nesse período onde ele foi comissionar os seus, ele falava muito diretamente. Muito diretamente. Assim como João Batista ele falava, eis que é chegado o reino de Deus, ele também falava, é chegado o reino de Deus. Arrepende-te. Vem tu e me segue. Ele era muito direto. Quando o povo começou a aumentar muito e ele via que tinha gente também que não estava por ele, estava por 1001 razões, estava por, como eu falei, por acusar, estava talvez por uma bênção, estava por um milagre somente, depois tchau para ti. Ele começou a ministrar por parábolas. Queridos, tudo no reino de Deus tem um certo propósito, tá? E não é por acaso que ele começou a ministrar por parábolas. E o principal objetivo dele era justamente assim, aqueles que desejavam se achegar mais perto dele, e de conhecer mais a ele, o que ele fazia? Ele explicava as parábolas. Muito bem. Nós já vamos chegar daqui a pouco a essa parte. Mas ele explicava as parábolas. Então assim, gente, muitas vezes quando eu vou falar de Deus para as pessoas, ou até mesmo quando pessoas vêm se manifestar de uma maneira um pouco contrária, algumas até dizem assim, puxa, a Bíblia para mim é um grande mistério, eu não consigo entender. Muitas coisas eu não consigo entender, parece que o livro não é para mim. Parece que aquelas coisas ali são fantasias, são coisas que de lá de 2000 anos atrás que não servem mais para a minha vida. Já ouço muitas vezes pessoas falarem sobre isso, né? Essas pessoas, na realidade, gente, são pessoas que fazem parte da multidão e até muitas vezes também estão na igreja. Mas o que eu quero dizer com essa palavra aqui que Deus colocou no meu coração é que toda a Bíblia é para nós. E existe uma palavra ali, falada pelo Senhor Jesus, que Deus, Ele quer que todos acheguem e tenham o pleno conhecimento da verdade. Todos, não é para poucos. Não é para o pastor, não é para a pastora, não é para os líderes da igreja, é para todos. Que Deus é esse que quer uma palavra entendida somente para poucos? Não, isso aí não está certo. Mas tem algo que está no nosso coração e no coração de Deus que precisa ser aproximado. E aí não adianta só Deus fazer a parte dele. Precisa a gente fazer um pouco a nossa parte também. Tá certo? Vamos prosseguir um pouquinho mais ali na leitura. Olha só, Lucas capítulo 8 então, prosseguindo um pouquinho mais na leitura. Então, aqueles que estavam mais próximos dele, disse assim, tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus falou isso. Qual é o intuito que ele disse isso? Olha, aquele que fica antenado, ouça o que eu estou falando. E aqueles que se antenaram, então, os seus discípulos, gente, presta atenção. Quando a Bíblia fala em discípulos, discípulos são aqueles que o seguem. Tá certo? E não seguem naquele sentido assim de, olha, eu estou seguindo o Senhor Jesus, mas depois eu só vou pegar minha bênção e vou sair fora. Isso não é seguidor, isso é, vamos dizer assim, quando a gente vai na praia e fica uma semana, passa uma temporada. Os seus discípulos perguntaram-se, então assim, versículo 9, seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Então eles foram. Não é problema eu ter dúvida, gente. Daqui a pouco o pastor vem aqui e fala coisas assim da teologia e eu saio daqui, olha, eu não entendi nada. Não fiquem dessa maneira. Por isso é que também nós colocamos as quintas-feiras aqui, para orar e para perguntar, Tiago, falou uma palavra tão difícil lá que eu me perdi totalmente. Então aqueles que estavam interessados chegaram de Jesus, e ele disse a vocês, preste atenção aqui, esse versículo 10 é muito chave para nós essa noite. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo
não vejam, e ouvindo, não entendam. Puxa vida, queridos. E ele falou isso em público, né? E daqui a pouco ele começou a ensinar. Olha só, esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aí eu quero dizer para vocês, quando ele começou aqui, mais da metade já tinha ido embora. Porque ficaram só os discípulos. Como eu disse para vocês, discípulos é aqueles que seguem há mais tempo. Ficaram só os discípulos. Muita gente foi para casa sem talvez entender nada. Puxa, falou de semeador, falou de semente sobre pedra. Foram embora. A chamada para nós essa noite aqui, preste atenção, é não sair daqui com dúvidas e se tornar um discípulo. Amém? Então Jesus falou: aos que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Gente, vou dizer assim, ó, isso acontece direto. Acontece direto, tá? Vem a palavra do Senhor sobre nós e, infelizmente, ela vem e muitas vezes ela é tragada da nossa vida. Pelo quê? A gente pode sair daqui nessa noite, como eu mesmo falei, e se envolver em muitas outras coisas e esquecer. Esqueci que eu estou recebendo uma palavra de Deus aqui, vou me envolver com um monte de outras coisas, afinal de contas eu tenho muitas outras coisas para fazer, não vou ter tempo e também não vou prosseguir. Ou seja, a palavra entrou e logo saiu. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, tá? Versículo 13. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, olha só, quando a ouvem, mas não tem raiz. Ou seja, fica no superficial, não vai além. E o que isso quer dizer? Não tem uma vida de oração, talvez não procura um pouco mais, sabe? Vem um culto, depois falta outro. Essa proximidade que Deus ele vem, e eu venho falando aqui, ela é muito forte em relação ao reino de Deus, em relação a permanecer. Então a gente pode receber, a gente pode se alegrar com isso, mas olha o que diz na sequência: creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Quem esteve aqui no nosso culto de início, a gente falou sobre construir a nossa casa sobre a rocha, no nosso culto de inauguração, tá certo? E essa palavra na sequência diz que vem a ventania depois vem o vendaval, e quem não estiver realmente construído sobre a rocha, eu quero dizer, quem não estiver com uma vida com o Senhor, frequente, sendo discípulo, não vai aguentar, realmente sai fora com muita facilidade. Continuando, versículo 14. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Queridos, essa palavra de amadurecer, ela me remete a um outro texto bíblico que fala assim: aos estágios da vida. Certo? O apóstolo Paulo fala que no início nós recebemos o leite materno, depois a comida um pouco mais sólida e depois a comida mais sólida ainda. Os estágios da nossa fé também são assim. Quando a gente começa no básico, certo? E um bebê, como que um bebê, o que acontece com o bebê? Olha, temos um bebê no colo lá. Ó. Se a gente deixar ele aqui, o que tu acha de deixar ele, se ele estivesse correndo aí, deixar ele lá no meio da rua? O que tu acha, Sheila? O que tu acha? Deixaria? Não? Por que não deixaria? Porque ele precisa de cuidado. Estão me entendendo, gente? A gente pode receber a palavra de Deus, nós quando somos novos, e às vezes também, até mesmo aqueles que vão durante um tempo. E aí a gente pensa assim, a gente pode ficar
Para que ir na igreja? Para que estar junto com os irmãos? A gente pode seguir nosso próprio caminho. Não precisa. Então, gente, assim, aqueles que são mais novos, eu sempre digo assim, ó, gruda no irmão que esteja um pouquinho mais velho na fé. Não é velho de idade, é velho na fé, que já ficou 1, 2, 3, 4 anos. Gruda, tenta ir com ele, tenta se juntar, porque o novinho da fé é presa fácil para o inimigo, infelizmente. Nós estamos aqui, gente, na igreja, a gente não pode ter papas na língua para falar isso, tá? Nós estamos diante de todo um meio espiritual aqui. E infelizmente existe uma batalha, desde que a gente nasceu até a gente morrer, vai haver uma batalha espiritual pela nossa vida. E quando a gente recebe Jesus, a gente meio que nasce de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente se torna bebê na fé. E aí, culto após culto, reunião após reunião, experiência após experiência, oração, leitura da palavra, a gente vai recebendo um pouco mais de alimento sólido. E aí a gente começa a amadurecer. Sabe quando é que a gente fica maduro? Alguém pode me dizer? Sabe dizer, Fabiano, quando é que a gente fica maduro? Hã? Gente, vamos retomar isso aqui, vamos retomar esse negócio. Vocês estão olhando simplesmente para fruto, né? Uma árvore, ela tem também, porque aqui é o seguinte, ó. Não sei se vocês leram, a Bíblia fala de planta. Viram? Planta. Então essa comparação, essa parábola aqui, ela fala de planta. Tu não é ainda o fruto. A planta saiu do fruto, tá certo? Por causa da semente. A semente saiu do fruto, tá certo? Então ela foi plantada, toda semente que germina, começa a crescer como uma árvore, como uma planta, enfim, tá certo? Então a tua vida aqui está comparado como uma planta que alguém semeou, a tua vida cristã, a tua vida espiritual. Alguém semeou oração na tua vida para estar aqui. Palavra na tua vida para estar aqui, um convite. Na minha vida foi assim também. E eu tenho certeza que se eu não tivesse perto de alguém, muito provavelmente eu estaria voltado. Né, Solange? Estaria voltado. Então essa parte do amadurecimento é uma coisa assim bem forte, porque a gente amadurece quando a gente começa a dar fruto. Essa é a palavra. Entendeu? Olha, Tiago, então eu posso amadurecer com 2 semanas. Tu pode começar a amadurecer. A Bíblia fala aí vamos dizer, tem uma palavra que é muito legal, que eu gosto de falar, que se chama neófito. Neófito é aquele que é novo na fé. Tá bom? A Bíblia fala em 3 anos. Para tu deixar de ser novo na fé. Mas para dar fruto, pode ser 1 semana. Para dar fruto, pode ser 1 semana. Um amadurecimento, logicamente, que tem a ver com o tempo. A gente pode sair daqui apaixonado. Nossa, que palavra é essa que eu recebi aqui nessa noite? Foi semeada uma semente de amor na minha vida, eu estou aqui, claro que foi. Foi mesmo. Mas essa palavra aqui fala de amadurecimento. Porque uma semente de amor pode cair na nossa vida uma vez, a gente começar a crescer e daí as coisas do mundo chegam, como nesse segundo e no terceiro caso, e nos varre dos caminhos do Senhor, se a gente não estiver firme. E eu citei o exemplo da criança. Criança, ela precisa de alguém para cuidar dela. Resposta, queridos, por que o Senhor Jesus fez a igreja? Para cuidar. Para ter alguém para cuidar. Eu perguntei muitas vezes já para Deus, Deus, por que tu não tem um relacionamento só comigo na minha casa? Por que eu preciso ir para um lugar fechado, uma vez por domingo, ou nas quintas-feiras que a gente está abrindo para oração aqui? Para que isso? Ele falou muito claro no meu coração. Primeiro, uma brasa sozinha, ela vai apagar rápido, mas quando ela está junto com as outras, o fogo pega e dá a passar o churrasco. Ela não dá.
Então nós estamos assando um churrasco aqui, né? Aquela música aí, deixa queimar, é passar o churrasco mesmo. Tá calor, né, Valdir? Então... Mas vamos lá. Pega o meu raciocínio aí. Uma delas é isso. O segundo é quando a gente está mesmo com o coração, com os irmãos, a gente começa a crescer. A gente começa a amadurecer. E amadurecendo, a gente vai crescendo como planta espiritual, como árvore. E aí quando a gente começa a criar os galhos, isso gera tempo, não dá tempo? E aí quando começa a dar flor, aí começa a ver o fruto. E aí quando a gente tem o fruto, queridos, nós começamos a saber os nossos dons e para o que a gente foi chamado. Estão entendendo? Então, gente, tem uma fase de maturação quando nós chegamos junto com o Senhor. Muitas vezes a gente pensa assim, nós fomos semeados num lugar, então agora a gente já pode ir voar. Até pode. Junto com alguém. Junto com alguém. Né? Das poucas vezes que eu vi meu pai plantando alguma coisa, eu vi ele colocando estacas junto. Estou errado aí? Quem é que é os plantadores aí de... Tem que botar uma estaca para botar uma muda, né? Mas se eu botar uma estaca aí o negócio não vai. Então, gente... A estaca protege. Olha só, queridos. Não pensem que esse exemplo Jesus ele tirou do nada. Né? A Daphne pode grudar ali na Fabiane ali, ó. Ó, Fabiane, pode ser a estaca aí da... Não vai deixar cair. E é assim conosco, queridos. Quando a gente está com mais de um, a gente não cai. É difícil a gente cair, não é? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que ser um. É muito melhor, por quê? Por causa disso. Pensa comigo, se a gente estiver sozinho, recebeu a palavra de Deus, e daqui a pouco, numa revelação, vem um profeta aqui, e porque tu tem um dom de agora, tu vai para a África, tu vai receber missões. Querido, olha só, pode acontecer. Vai com calma que a chance vai chegar, não sai aí escalavrando. Deixa muito bem a tua vida espiritual ser semeada, alguém vai regar, tu vai crescer, e aí dá fruto? Não, não dá fruto. Vem os galhos e vai dar fruto. Não, não vem os galhos, não vai dar fruto. Vem as folhas, vem a estação, o que mais? A floração, depois é que dá o fruto. Estão entendendo? E aí quando tu tá uma árvore bem forte, aí vem a ventania ainda. Isso acontece nas nossas vidas. Mas o legal é que depois que a gente começa a dar fruto e está formado no Senhor, pode vir ventania, pode vir tempo ruim, pode vir propostas maravilhosas para tirar nós do foco. E não sai, porque já está formado. Esse é um grande desafio para nós, como igreja. No versículo 15, diz assim: mas as que caíram em boa terra são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto. Última palavra ali, ó, com perseverança. Se vocês pudessem, olha, se vocês pudessem pegar uma caneta, aqueles que gostam de riscar a Bíblia, não sou eu, né? Mas grifar aí onde tu estiver, com perseverança. Perseverança é algo aqui que é muito difícil para nós nos dias de hoje, sabe? As coisas são muito rápidas, as coisas mudam muito. Daqui a pouco tem um produto novo aqui, daqui a pouco tem uma coisa nova ali, daqui a pouco outra ali, e a gente não persevera. Daqui a pouco tem uma outra igreja lá mais bonita do que essa aqui, ela não é de branco, ela é de preto. Nossa, aquele cara ali, ele fala mais que o Tiago. Ele grita no microfone, é bonito. Pode ser que o teu lugar até seja lá. Mas se o Senhor ele te plantou nesse lugar, cria raiz. Cria raiz, queridos. Porque quando tu vai crescendo, até onde eu sei, quando tu vai crescendo, por baixo também vai criando raiz. Até onde eu sei é assim. Se o teu crescimento ele é muito rápido e não cria raiz, vai passar o vento e tu vai cair. Então, enquanto a gente não cria raiz, nós ficamos como que perambulando.
A gente recebe uma palavra aqui, a gente recebe outra palavra ali, outra lá, a gente recebe com alegria e as coisas da nossa volta vão nos derrubando, vão nos murchando, vão nos fazendo cair. Mas quando a gente recebe a palavra no nosso coração e a nossa terra está arada e nós nos ajuntamos aos irmãos, gente, tem tudo para dar muito certo. E aí a gente só tem a crescer. Sabe, algumas palavras que a gente pode pregar aqui em cima, pode soar até mesmo duro. Eu não vejo que essa é uma palavra dura, é uma palavra de conhecimento. Mas às vezes algumas coisas podem soar até duro para nós. Não pensamos nós que a graça do Senhor que cobre todos os nossos pecados, ela cobre mesmo, ela não vem junto com santidade. Existe algo que está na palavra do Senhor no livro de Pedro, que ela diz que a gente ser santo como Ele é santo. Existe uma vontade de Deus para que a gente se acerte com tudo nas nossas vidas. Se acerte. É diferente da salvação. Isso é bem diferente da salvação, tá? A salvação nós encontramos entregando a nossa vida para Jesus. Se nós não nos consertamos das nossas iniquidades, vamos dizer assim, a gente pode realmente fazer dessa vida uma vida bem desgraçada. Bem difícil. Como eu estava falando, assim, uma vida muito sobe e desce. Mas quando a gente se acerta com o Senhor, a gente vai acertando todas as áreas da nossa vida, nós vamos sim recebendo o favor de Deus. É lógico. Gente, são princípios. Ele não estabeleceu princípios para serem renegados. Tem algo que Deus falou no meu coração também, com relação aos dois significados ali, né? Quando a semente está sobre as pedras e sobre os espinhos. Muitas vezes, quando nós não estamos muito firmes e nem queremos, às vezes, estar muito firmes, nós tendemos a dar valor ou dar ouvidos às pessoas que dizem assim: eu não preciso de uma religião, né? Eu já faço bem, eu já, quando dá, né, eu faço uma boa ação, eu não mato ninguém, eu não roubo. Ou certo, tem os princípios próprios ali, são dignos, esses princípios realmente são bons princípios. E o resto todo? O que impede, na verdade? Isso é uma pergunta que eu faço. O que impede as pessoas que fazem o bem estar diante de Deus? O que impede? O que impede? Eu não consigo entender algumas coisas, sabe? É certo que nós temos poder de escolha, com certeza. Quando nós escolhemos essa parte de nós não nos envolvermos com as coisas de Deus, é como se a gente tivesse assim para Jesus também. Como eu não quero me envolver com as coisas de Deus, eu não preciso de arrependimento diante do Senhor, não preciso do perdão dele. E naturalmente eu também não preciso da salvação dele. Isso é uma coisa muito séria. Pessoas que são boas, justificam muitas vezes a vida delas por essas boas ações, e aí não reconhecem que precisam de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. E essa é a diferença de nós estarmos ou não na presença de Deus. Essa palavra hoje de semente, ela chega nas nossas vidas, sempre. Aquele que morre sem receber essa semente, essa palavra de Deus nas suas vidas, a Bíblia diz que o tempo da ignorância, ele acabou. Mas se nós formos olhar as nações que ainda não têm o evangelismo, são nações muito pobres, são nações muito, sabe, sofrem muito. E são nações também que são muito fechadas para o evangelho. Nós não sabemos realmente se nós vamos chegar no céu e vamos ver essa gente. Mas a Bíblia diz que o tempo de ignorância, ele é perdoado. Mas também o tempo de... A palavra, quando ela chega e tu não recebe, aí não tem mais ignorância, aí tem arrogância. Entendeu? A palavra ignorância, ela cessa quando tu recebe a semente e tu não quer mais. Aí de ignorância se parte para a arrogância. E aí desculpa, não são N desculpas.
Mas o certo, queridos, é que Jesus ele está batendo a porta de todo mundo. Todos nós. Bate a nossa todo dia quando a gente levanta. Você sabia que o culto ele começa quando a gente acorda? O culto não começa aqui às 7 horas da noite. E nem termina, sei lá, 8h30, não sei que hora que vai terminar hoje. E nem termina às 8h30. Ele continua lá na tua casa. E quando tu acorda e abre os olhos, o culto começou. Porque ali é que a gente vai realmente... Aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente está sendo estimulado a fazer aqui, a gente vai jogar para fora. É ou não é, queridos? E hoje o Senhor ele nos chama para entender em que posição que eu estou aqui nessa noite. Estou recebendo a semente pela primeira vez? Talvez não. Estou recebendo a semente pela última vez? Com certeza não. Mas o certo é que Ele quer que ela caia na terra e comece a crescer. E quando ela começa a crescer, a sugestão é, começa a crescer junto com os teus irmãos, que já cresceram, já estão dando fruto e tem muito para acrescentar. Amém? Igreja, queridos, é lugar de arar a terra, de colocar água para que a planta cresça e dar nutriente para essa terra.